Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Tudo posso naquele que me fortalece. Muito bom dia, com a bênção, com a graça de Deus. Começamos mais um dia. O meu pedido a Deus nesse momento é que os anjos do Senhor estejam aí acampados ao teu lado, aonde você estiver. Não sei se dentro da tua casa, no ônibus, ou na poltrona da tua casa, ou num outro ambiente, mas onde você estiver, que os anjos do Eterno estejam na tua companhia, ouvindo o teu clamor, clamando por você, abençoando a tua vida. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Ezequiel, capítulo 20, versículo 1. No 5º mês do 7º ano, aos 10 dias do mês, vieram alguns dos anciãos de Israel para consultar ao Senhor e assentaram-se diante de mim. O capítulo que nós passaremos a estudar nessa manhã é um capítulo enfático, nos ensina muita coisa. O nosso coração precisa estar aberto para entendermos a vontade do Senhor. Nem todas as pessoas que buscam a palavra de Deus, elas são honestas em estar com o seu coração aberto a entender e a seguir aquilo que Deus quer lhes ensinar. Muitas vezes, algumas pessoas buscam ouvir a orientação de Deus para questionar, e muitas delas se consideram mais doutos e professores maiores do que o próprio Deus. Os líderes que estavam buscando a Deus através do profeta Ezequiel, eles estavam buscando por razões equivocadas. A consulta daqueles homens era: por que é que Deus tirou os nossos pais lá do cativeiro do Egito? Deus, quando libertou o seu povo do cativeiro do Egito, Deus já tinha feito um compromisso com o seu povo de os libertar. Se Deus não libertasse o seu povo, seria o nome de Deus que estaria em jogo. Os egípcios falariam: o Deus que vocês seguem não tem poder, ele não tem força, ele não age. Mas quando Deus agiu, os egípcios tiveram a oportunidade de conhecer um Deus missionário, um Deus que queria salvar a eles mesmos, mas eles endureceram os seus corações, como o Faraó endureceu, e não receberam e não aceitaram o Deus criador dos céus e da terra. Se os egípcios tivessem naquele momento entendido o Deus Criador como sendo o seu próprio Deus, o Deus Criador de Abraão também seria o Deus dos egípcios. Ezequiel capítulo 20, o versículo 5, a Bíblia diz o seguinte: e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, no dia em que escolhi a Israel, levantando a mão, jurei a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito. Levantei-lhes a mão e jurei: eu sou o Senhor vosso Deus. Quando os anciãos procuraram o profeta Ezequiel, esta era a resposta de Deus. Deus estava dizendo: conte para eles como foi com mão poderosa eu os assumi. Eu falei para eles que eu seria o Deus deles. Mas mesmo no Egito, muitas pessoas no momento da sua libertação, eles escolheram ficar no Egito e não decidiram sair do Egito. Essas pessoas estavam envolvidas com práticas idólatras. Em vez de vir ao deserto me adorar, se encontrar com o Deus vivo, Criador dos céus e da terra, muitos israelitas optaram e escolheram permanecer no Egito, adorando a outros deuses. O envolvimento com práticas idólatras não era um assunto novo, mas era um assunto antigo. Desde o Egito, o povo do Senhor já estava envolvido em práticas de idolatria. Desde o momento em que Deus convidou Abraão para que se tornasse pai de uma grande nação, o desejo de Deus era que o seu povo o amasse com todas as suas forças. Deus não queria que o seu povo lhe obedecesse por obrigação. Quando Deus entrega a lei de Deus nas mãos de Moisés, Deus esperava que, pelo fato dele cercar o seu povo com tantas bênçãos, esse povo o reconhecesse como sendo soberano e lhe amasse cada vez mais. Mas isso não aconteceu. Por mais que Deus se manifestasse no percurso do deserto, fazendo os milagres, realizando as maravilhas, sustentando o seu povo, os israelitas não conseguiam se desvencilhar dos ídolos do passado em viver uma vida fiel ao Deus Criador dos céus e da terra no presente. E é no capítulo 20, o versículo 12, a Bíblia diz o seguinte: também lhe dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica.
Deus, na verdade, não queria que esse povo obedecesse o dia do Senhor, o santo sábado, como sendo uma obrigação. Mas eles deveriam reconhecer que o sábado não foi dado no deserto. O sábado foi entregue lá no Jardim do Éden, no momento em que os nossos primeiros pais, Adão e Eva, foram criados. Agora no deserto, o que Deus esperava dos seus filhos é que eles vivessem em fidelidade aos seus ensinamentos, porque o sábado também está na lei de Deus dos 10 mandamentos. Se está na lei de Deus, Deus também esperava que eles fossem fiéis aos 9 mandamentos, e inclusive ao 4º mandamento, que é realmente um dia de devoção, de aproximação e de uma entrega completa ao Senhor. Reconhecimento que Ele é Criador de todas as coisas. Como nós podemos observar no versículo 14, Deus não poderia destruir aquele povo, porque se destruísse, seria o próprio nome de Deus que estaria em jogo. As outras nações, que é o alvo do amor de Deus, como um Deus missionário, queria alcançar os outros povos. Quando os outros povos soubessem da ação desse Deus com os israelitas, eles trancariam seus corações e não se converteriam a Deus. É a razão pela qual, por amor ao seu próprio nome, Deus não os destruiu. Usou de longanimidade, de bondade, os conduzindo a reconhecer que a soberania de Deus é maior, mas eles deveriam amar e se entregar a Deus sem reservas. Nesse capítulo nós podemos observar que Deus usa o profeta Ezequiel para fazer uma recapitulação, uma retrospectiva do povo de Deus. Deus se encontrou com o seu povo no Monte Sinai. Ao lhes entregar a sua lei, Deus queria que o seu povo tivesse nas mãos o norte. O desejo desse Deus para as suas vidas não seria essa lei que salvaria o seu povo, mas essa lei expressaria a vontade de Deus. Eles precisariam amar a Deus para viver em conformidade com esses ensinamentos. Deus nunca trouxe a salvação para os seus filhos através das obras. A salvação que Deus sempre ofereceu ao seu povo é uma prerrogativa divina, e os seus filhos precisam primeiramente crer em Deus e viver uma vida em fidelidade ao Senhor para que possam alcançar a salvação. Mas quando os filhos do Senhor alcançaram a bênção de Deus, eles se esqueceram do Senhor. Quando estavam estabelecidos na terra de Canaã, eles queriam viver como as outras nações viviam. Se esqueceram dos parâmetros estabelecidos por Deus em viver uma vida fiel ao Senhor, mas eles queriam também construir os seus próprios altares. Eles queriam se casar com mulheres pagãs que Deus não queria que eles se aliassem, e queriam viver também da mesma forma como os cananeus viviam. E isso era um repúdio para o Senhor. Ezequiel capítulo 20, o versículo 37, a Bíblia diz o seguinte: far-vos-ei passar debaixo do meu cajado, e vos sujeitarei à disciplina da aliança. Nesse momento agora, claramente, o profeta Ezequiel fala a respeito da justiça divina. Quando o profeta usa a figura de um pastor usando o seu cajado, esse pastor iria fazer separação entre aqueles que são justos e os injustos, aqueles que buscaram viver uma vida em fidelidade a Deus e aqueles que rejeitaram ao convite do Senhor. Seria o próprio Deus que iria respeitar as escolhas do seu povo. Se eles escolheram servir a um Deus feito por mãos humanas, se eles escolheram desobedecer às leis de Deus e deixadas por Moisés nos seus 5 primeiros livros, Deus agora permitiria que o seu povo colhesse os frutos das suas próprias escolhas, e seria o próprio Deus que iria permitir que outras nações mais poderosas nesse período viessem contra o seu povo, destruísse o seu povo, ferisse o seu povo, humilhasse o seu povo, e eles seriam levados para o cativeiro como pessoas insignificantes, embora tinham sido chamados por Deus para representar o seu nome nessa terra. Muitos dos judeus daquele período começaram a reclamar do profeta Ezequiel, porque a maneira que ele falava, eles falavam que não estavam entendendo. Ezequiel falava em enigmas, Ezequiel usava parábolas, Ezequiel usava todos os recursos de um pregador, de um profeta, para alcançar o coração de um povo que estava longe do ideal de Deus. Mas eles mesmos trancaram seus corações, escolheram seguir o seu próprio caminho e agora teriam que colher os frutos das suas próprias decisões. E Deus tinha prometido a Abraão e aos seus patriarcas era a terra mais linda que poderia se encontrar naquele período. A terra manava leite e mel, tudo de bom estava ali. Mas quando receberam uma bênção de Deus, escolheram dar as costas para o Senhor.
Nos dias em que nós estamos vivendo, há quantas pessoas que também clamam em nome de Deus, mas a partir do momento que recebem as bênçãos de Deus, dão as costas para o Senhor, se esquecem dele e querem viver independente de Deus. Muitas vezes é necessário que esse mesmo Deus, que é doador de todas as bênçãos, de todas as coisas boas, é necessário que ele permita que passemos por sofrimento, por dificuldades, para que nos humilhe e reconheçamos que tudo provém das mãos do Senhor. Viver uma vida sem a bênção e sem a presença de Deus é viver uma vida triste, é viver uma vida insegura, é estarmos taxados ao fracasso. Querido amigo, Deus não quer impactar o mundo com a sua ira. Deus quer alcançar o mundo com o seu amor. Deus tem chamado pessoas para representar o seu nome. A única Bíblia que algumas pessoas irão ler nesse mundo é a nossa vida, as nossas ações. É por isso que a cada dia nós temos que viver de acordo com o Deus sonha para cada um de nós. Nós temos que entregar o nosso coração e viver exclusivamente para o Senhor. Aqueles que vivem dessa forma têm a bênção de Deus. Para que nós possamos viver dessa forma, nós precisamos viver cheios do amor e do poder de Deus. Alguém jamais poderá oferecer amor para alguém se esse está vazio. Nós poderemos oferecer algo para alguém quando nós temos e sobra dentro da nossa casa. É dessa forma que Deus espera que os seus filhos façam. Ele quer nos abençoar. Ele quer suprir todas as nossas necessidades. Para que quando houver necessidade de termos que espalhar algo para alguém, amor, bondade, graça, perdão, compaixão, alimento, nós tenhamos um estoque suficiente, supridos, para que nós possamos compartilhar com outras pessoas. Queremos a cada dia viver esse sonho de Deus, o ideal de Deus, e tenha certeza que o céu irá se agradar com a nossa vida. Querido Pai, em Tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, perdoa os nossos pecados, nos dê a graça de viver exclusivamente para Ti, é o que nós pedimos, é o que nós oramos, e façamos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.